Olá, irmãos! Estamos hoje aqui para fazermos uma série de correção de versículos mal interpretados ou considerados difíceis, né? Vamos fazer uma avaliação de contexto para entendermos então a verdadeira mensagem de alguns versículos que muitos deles são muito conhecidos, ok? Então vamos começar para a gente não perder tempo, esse vídeo não ficar muito longo. Começando por 1 Coríntios 2,9, que diz assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo é entendido que Deus preparou algo inimaginável para nós no céu, né, que ninguém tem condição de imaginar o que seja. O versículo aparenta dar essa mensagem. E é por isso que eu falo sobre o cuidado que tem que ter com versículos que tem mensagem supostamente aparente, mas não é a mensagem real. Tome muito cuidado com versículos que eles parecem serem claros, parecem ter uma mensagem já bem evidente, mas não é. Esse daqui é um deles. Quando você lê, você imagina que Deus preparou algo no céu, que ninguém imagina o que seja, né, para a igreja. Curiosamente, o versículo seguinte, o versículo 10, vai falar isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, não tem mistério nenhum aqui, já está revelado. Nós sabemos o que é essa coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração de ninguém. Sabemos o que é, porque o Espírito de Deus já revelou para a gente. Veja no contexto. No versículo 7, né, do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai falar assim: mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, oculta em mistério. Esse versículo 7 é o mesmo versículo 10 de que ninguém nunca imaginou, ou seja, ninguém nunca imaginou, ninguém jamais viu, ouviu porque estava oculta em mistério. É o mesmo versículo. Então, o versículo trata de uma sabedoria oculta em mistério que já estava pré-ordenada para a glória da igreja antes do mundo existir, antes dos séculos. Ele vai dizer, no 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Rei da Glória. E então, um outro versículo vai falar que pregamos essa sabedoria, ou seja, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ele está dizendo que é algo que faz parte da pregação da igreja. Nós pregamos essa sabedoria que estava oculta, isso que o olho não viu. Nós pregamos isso. Não tem mistério nenhum. Está revelado, como está escrito, que o Espírito nos revelou, que é Jesus Cristo. A sabedoria de Deus que estava oculta em mistério, que nem o olho viu, nem o ouvido viu, ninguém jamais imaginava. Está falando de Jesus Cristo, o ministério dele. E fala que é uma sabedoria que estava no passado oculta, ordenada para a gente, e que agora foi revelada pelo Espírito para nós, e que nós pregamos, como ele fala no 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Ou seja, nós falamos, nós pregamos, faz parte da pregação nossa hoje, certo? Então não tem mistério nenhum, tem nada a ver com o futuro, nada a ver com o céu, mas é o que já aconteceu, nós pregamos hoje e estamos vivendo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, está escrito: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Que loucura de Deus é essa? Bom, no versículo 18, 21, 23, está escrito o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura de Deus é Cristo crucificado, porque os gregos, os filósofos gregos, quando ouviam que Jesus Cristo morreu por nós, dizia que isso era loucura. Um homem de boa vontade se entregar a um tipo de tortura, que era a pior que tinha na época, para salvar um monte de gente que não valia nada. Não faz o menor sentido. Então, na filosofia grega, eles diziam que era loucura. E Paulo vai dizer que essa loucura de Deus, Cristo crucificado, é mais sábia, ou seja, tem muito mais profundidade, muito mais teologia, conhecimento, muito mais intelectualidade do que a filosofia dos gregos. É isso que a mensagem está falando. E aí ele vai falar: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, o que é a loucura da pregação? Pregar Cristo crucificado. Pregar Cristo crucificado é a loucura da pregação. 2 Coríntios 12, 10 diz:
Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso aqui dá um embaraço na mente de muitas pessoas. Como é que pode, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte? O que é isso? Bom, em 2 Coríntios 12 é o capítulo que fala do espinho na carne. Então ele vai sintetizar todo o conteúdo que ele está falando nessa frase. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Versículo 9 diz: E disse-me, a minha graça te basta. Deus falando para Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na fraqueza de Paulo. Vamos entender que fraqueza é essa. De boa vontade, pois... Aí Paulo vai responder. Já que Deus falou que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo então vai responder a isso. Que então, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora ele falou que essa fraqueza que ele queria que saísse, ele não quer mais que saia. Que ele vai se gloriar, né? De boa vontade, vai se gloriar nesta fraqueza. Versículo 10. Por isso, já que agora de boa vontade, né, ele vai se gloriar nas fraquezas, por isso, em razão disso, dessa conclusão, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, passando por essas coisas, aí que eu sou forte. Fraco aqui, irmão, diz respeito a estar passando uma situação ruim. Ou seja, quando eu estou passando uma situação ruim, aí eu vejo que eu sou forte, aí eu vejo que eu sou crente. Eu não murmuro, eu não me desvio, eu não me enfraqueço, mas eu procuro cada vez mais estar na presença de Deus, cultuando, orando ainda mais, porque eu estou em situação de fraqueza, que são lutas, tá? É disso que diz respeito. Então, quando eu estou fraco, passando por luta, aí eu vejo que eu sou crente de verdade. É essa a mensagem que o versículo de 2 Coríntios 12, 10 quer passar no capítulo do espinho na carne. Romanos 15, 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Como assim suportar a fraqueza dos fracos? É de imediato aparente que está se referindo à fraqueza de espiritualidade. Aquele crente que não quer, que tem fraqueza de se firmar, de vir para a igreja, né, de estar cultuando. Esses crentes temos que suportar. No caso aqui, esse versículo não se refere à fraqueza de espiritualidade, mas sim fraqueza de conhecimento. O capítulo 14 e 15 é um capítulo que se propõe a resolver um problema acerca de comida. Tinha crente que era esclarecido, que sabia que podia comer de tudo. Já tinha outros que infelizmente achavam que não podia comer certas comidas porque eram tidas como imunda na lei. Então havia uma briga ali entre esses dois crentes. Os esclarecidos, que sabia que podia comer de tudo, podia ser onívoro, dentre aqueles que achavam que tinha que se abster de comidas que eram tidas como imunda na lei. O que aconteceu? Confusão. Veja o que está no Romanos 14, 1, 2. Ora, quanto ao que está enfermo de conhecimento, o que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda, sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, o outro é fraco de conhecimento, não tem profundidade, não tem clareza sobre essa temática bíblica. É fraco, come legumes. Ou seja, ele vai dizer, nós que somos fortes, que sabemos que podemos comer de tudo, devemos suportar essas imaturidades desses crentes meninos. Tá? Então diz respeito a isso. Existe coisa que crente menino que não tem amadurecimento fala que está tranquilo. Ele pode viver achando que não pode comer carne de porco, porque entrou demônio, porque ficou aqueles porquinhos lá de Gadara ficou endemoniado. Tranquilo. Se ele é imaturo para esse tipo de coisa, nós vamos ensinar, mas não vamos brigar, nem forçar ele em uma coisa tão secundária no Evangelho. Essa é a mensagem, tá? Filipenses 4,13. Estou falando rápido, correndo, são muitos versículos. E para não ficar muito longo o vídeo. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então esse versículo geralmente é entendido, é o versículo mais usado. Esse versículo é conhecidíssimo. Todo mundo adora estampar em fundo de caminhão, em carro. Esse versículo, mas se ele soubesse qual é a real mensagem desse versículo, não ia ficar colocando. Esse versículo não seria tão usado como ele é. Ele é tido como posso conquistar todas as coisas porque Cristo me fortalece a tê-las. A mensagem que eles entendem é essa. Veja, está escrito em Filipenses 4, 11, 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele está falando que eu posso passar por todo tipo de situação. Fraqueza. Posso todas as fraquezas. Posso passar por qualquer situação de fraqueza. Porque Cristo me dá força para passar por elas.
Aí ele cita algumas. Por exemplo, uma fraqueza. Estar abatido, ter fome, padecer necessidade. São 3 exemplos que ele cita aqui. Abatido, ter fome e padecer necessidade. São fraquezas que podemos passar e que Cristo nos dá força para passar por ela. E aí nós vemos que somos crentes de verdade. Então posso passar por qualquer coisa. O crente está dizendo que ele pode passar por qualquer coisa, que ele pode ter fome. Você viu direito a palavra, né? Fome, não ter o que comer, tá? A palavra é essa. Então você pode passar fome, tá bom? Porque Cristo me dá força para superar essas fraquezas, essa situação difícil, ok? Então essa é a mensagem. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu já vi pessoas usando esse versículo de dizer que Deus escolheu os crentes meninos da igreja para confundir os pastores esclarecidos. Já ouvi esse versículo sendo usado em uma vigília. Nada a ver. O que ele está falando? Versículo 26 e 27 de 1 Coríntios. De 1 Coríntios capítulo 1. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, né, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, então ele fala que Deus não chama muito poderosos, nobres, né, nem sábios para essa loucura da pregação do evangelho. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Ele está falando que Deus escolheu lá o bêbado, o mendigo, a prostituta, o traficante, o ladrão, né? Aquela classe mais marginalizada da sociedade, para fazer dessas pessoas crente de verdade, para confundir os fortes, que ele cita, os sábios, os nobres, os poderosos. Deles vi, cara, como é que esse cara que vivia bêbado num bar, caindo, agora é um pai de família, trabalhador, o ladrão, deixou o crime, deixou de roubar, agora trabalha, a prostituta agora não se prostitui mais, é uma mãe de família, né, de respeito, mulher de exemplo. Você transforma essas pessoas, né, em sal da terra, em luz do mundo, e isso deixa os nobres, os sábios, pelo menos naquela época, né, muito... que eles não era normal eles verem pessoas desse tipo de mundo sair de lá. O normal era que a vida da pessoa fosse aquilo ali até o fim. Mas Cristo vem, então resgata essas pessoas desse mundo e transforma elas em pessoas que confundem essas pessoas que são os sábios nobres. Então é uma referência entre a classe mais marginalizada da sociedade, entre a nobreza da sociedade. Então que Deus escolheu as coisas vis, é vil mesmo. Coisa vil, a prostituta, o ladrão, coisa vil, desprezível mesmo, o mendigo, o bêbado. Está falando desses 2 grupos, tá bom? Essa é a mensagem. 2 Coríntios 12, 7. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse versículo, irmão, olha que coisa. No versículo, no capítulo lá, tá dizendo que esse espinho na carne veio para evitar que Paulo pecasse. Como ele fala, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi para evitar um pecado. E tem pessoas que falam até hoje que o espinho na carne é um pecado de Paulo. Um pecado para evitar um pecado. Nossa! O que é esse espinho na carne? Vou ler de novo devagar. Foi-me dado espinho na carne. A saber, no caso ele vai dizer o que é. O que é? A saber, um mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear. Então foi alguém, um mensageiro, enviado por Satanás para esbofeteá-lo, no caso agredi-lo. E ele diz a razão na última sentença do versículo, a fim de não me exaltar. Veja o versículo 7, 8, 9 e 10, o que está escrito. Para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, sou me dado espinho na carne. E disse-me, para que eu não me exaltasse. Versículo 8. Acerca do qual, por 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Mais indicação é de que era uma pessoa. E disse-me, a minha graça te basta. Ele responde ele naquele versículo que nós já esclarecemos versículos atrás. Aqui é que fica a dúvida, porque o versículo 7 e 8 dá a entender que é uma pessoa, um mensageiro, esbofetear, do qual orei para que se desviasse, indica uma pessoa. Já os versículos seguintes, do 9 e 10, aparenta estar se referindo
as situações complicadas, difíceis. Ou ele está dizendo que, tomando em consideração aquele exemplo que ele tem ali, com a experiência daquele mensageiro, todas as outras agora ele vai se gloriar, porque ele sabe que tudo, como está em Romanos, tudo concorda tudo beneficia o crente para o bem do cristão. Então, ou ele está fazendo essa ligação aqui. Então, possivelmente, se é uma pessoa, talvez seja um cara chamado Alexandre o Latoeiro, que é citado em 1 e 2 Timóteo, que ele fala que esse Alexandre Latoeiro causou muitos males a ele, Então talvez seja esse camarada aí, esse Alexandre, mas não tem como eu fazer nenhuma afirmativa aqui sobre isso. Então esse filho da carne tem a ver possivelmente com uma pessoa que o perseguia, talvez Alexandre Latoeiro, ou com situações difíceis que ele passa. E digamos, qualquer um de nós podemos ter um espinho na carne, alguma situação difícil, de doença, de perseguição, que Deus coloque em nossas vidas para que a gente não venha errar, não venha ficar em soberba, mas que mantenha a gente sob controle, tá bom? Hebreus 12, 1. Já está em 16 minutos o vídeo, não queria que ficasse tão grande. Vamos por último, Hebreus 12, 1. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Esse versículo é largamente interpretado que temos que ter bom comportamento porque os ímpios estão aí como testemunha de nossa vida cristã. Apesar dessa fala ser uma verdade, que a gente devemos andar sempre corretamente para que damos bom exemplo para quem não é crente, que apesar de ser uma verdade, não se refere à interpretação do versículo. Tem nada a ver. Nada a ver com ímpio. Ímpio não entra em nada nesse versículo, tá bom? Mas tem algumas pessoas que falam que a interpretação desse versículo diz respeito ao capítulo 11, de aos Hebreus, que fala dos heróis da fé. Aí ele fala os heróis da fé, e aí no 12 ele vai falar que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, se referindo a esses heróis da fé lá, Abraão, Moisés, Raabe, Josué, Jacó, os profetas, todos os personagens, no caso do Antigo Testamento, ele está fazendo uma menção a eles. Então tem quem acredita que essa nuvem de testemunha seja os heróis da fé do Antigo. Esse versículo essa interpretação está incompleta. Realmente a razão do versículo 12 existir está no 11. O capítulo 11, como eu havia dito, é o capítulo dos heróis da fé. Vem descrevendo os heróis da fé. Bom, mas aí ele para. Ele cita que esses homens aí do Antigo Testamento, os patriarcas, os santos, os profetas, eles realmente são um exemplo de fé para nós. Ele realmente está usando o capítulo 11 como exemplo de fé, tá? Mas o 12 não se refere a eles. Vamos tentar entender. Bom, no capítulo 11, versículo 2, 39 e 40, diz o seguinte: porque por elas, a fé, os antigos alcançaram testemunho, que é a palavra do nosso versículo em questão. Alcançaram testemunho pela fé. Que os homens do Antigo Testamento, utilizando-se da fé, eles são testemunhas da fé. 39. E todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. 40. Provendo Deus alguma coisa, e no 40 está quem realmente o versículo 12:1 de Hebreus está se referindo. No versículo 40 do 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, do capítulo 11 do Antigo Testamento, sem nós, a igreja, não fossem aperfeiçoados. Então vamos para o capítulo 12. Então no capítulo 12 ele continua a argumentação. Nós também, nós também, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha de fé cristã. O que ele está falando é que nós, cristãos, temos um grande número de pessoas que têm testemunho de fé com Deus para contar. Uma pessoa tem testemunho de fé para contar que Deus proveu, que Deus curou, que Deus guardou, que Deus protegeu, que Deus proveu. Uma série de testemunhos. Como ele fala que os antigos alcançaram testemunho pela fé, nós também temos testemunho pela fé. Nós também temos, a igreja tem. Então quando ele fala somos rodeados, está falando da igreja, dos testemunhos da ação de Deus na vida dos seus filhos. E aí você encontra vários crentes contando várias experiências com Deus.
Naquele momento que alguém recebe a oportunidade, ela conta um testemunho que Deus agiu, né? Que Deus trabalhou, que Deus fez, Deus deu um emprego, que não faltou nada. Ali está cumprindo-se Hebreus 12:1. Nuvem de testemunha da fé em Deus. Então não tem nada a ver com o ímpio. Tem a ver entre nós, a igreja. Espero que tenha ficado esclarecido. Se ficou alguma dúvida, irmão, em algum ponto, por favor, comenta aí embaixo. Se ficou alguma dúvida, comenta aí, que se eu puder, eu vou tentar esclarecer, tá bom? Porque como foi um assunto corrido, pode ter faltado alguma coisa. Deus abençoe a todos e vai vir um próximo vídeo também, esclarecendo mais versículos.